Boa noite a todos. Nós aqui vamos iniciar mais um culto na Igreja Batista Fonte em Paulo Afonso. Nós esperamos que todos vocês estejam bem e convocamos vocês que estão aí em casa para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor, porque nós somos criados para render graças ao nome dele. Vamos orar antes disso? Senhor, muito obrigado pelo privilégio que é adorar o Senhor, mesmo que fazendo isso virtualmente com nossos irmãos. Nós suplicamos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aceita o nosso culto, que nós possamos aprender mais da Tua Palavra e que nós possamos viver e entender quem é a pessoa de Jesus Cristo. No nome de Jesus agradecemos. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Só pra te adorar, Senhor, e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Vou até os confins da terra proclamar Tua palavra, anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se Ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver para Cristo até o fim. Vou viver para glorificar
Ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal. Não poderia mais viver só para mim, vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Sempre te amarei. Sempre te amarei e te servirei pra sempre, pra sempre, pra sempre. Olá, meus queridos, boa noite, graça e paz. Na mensagem que será pregada logo mais, estaremos estudando e aprendendo sobre o trecho que se encontra em Marcos 14, os versos de 1 a 11. Nesse trecho são narrados alguns eventos. O primeiro deles é quando uma mulher derrama um perfume caríssimo sobre Jesus, onde alguns que estavam ali não entendem o que ela fez. No entanto, mesmo aquele perfume sendo tão caro, ela cedeu, de forma que ela honrou aquele que em breve entregaria a sua vida por ela. Além disso, também é narrado quando os líderes judeus entendem que Judas é a estratégia perfeita que eles precisavam para matar Jesus. Judas então entregaria a vida de Jesus por dinheiro. Como nós podemos ver, são duas formas bem contrastantes de lidar e agir para com Cristo. Sendo assim, nós estaremos orando para que as nossas ações declarem que nós realmente entendemos quem é Jesus, que nós valorizamos a Ele e que nossas vidas sejam realmente dedicadas a Cristo. Como? Através da nossa santidade no trabalho ou na escola, onde quer que estejamos, através do nosso testemunho e através do nosso contentamento com a vontade dEle. Senhor nosso Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Obrigada, Deus, porque um dia o Senhor entregou Cristo para morrer por nós, ó Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, para que a cada dia venhamos compreender mais e melhor sobre quem é Jesus, Deus, através da Tua palavra, Pai. Senhor, e que ao passo que a gente compreenda quem Ele é, que as nossas atitudes sejam moldadas, ó Pai, para glorificar
o Teu nome, Senhor, para que a cada dia, Deus, nós nos pareçamos mais com Cristo, Pai. Sabemos que somos pecadores, nós precisamos cada dia mais da graça de Cristo, ó Deus, e da Tua misericórdia, Senhor. Mas nos ajuda, Deus, a compreender, ó Deus, e a valorizar Jesus, ó Pai. Que o que Ele fez por nós na cruz, nós possamos, ó Deus, de certa forma, responder isso através das nossas ações e das nossas atitudes, Pai. É por isso, Deus, que eu te oro nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Olá! Estamos reunidos hoje mais uma vez e graças a Deus para dar sequência à nossa jornada literária no Evangelho de Marcos. Temos visto por meio desse que é o menor em tamanho dos 4 evangelhos quem é Jesus Cristo, o que ele fez por nós e qual a expectativa dele para com seus discípulos.
Nos nossos 2 últimos encontros, para aprendermos da palavra de Deus e cultuarmos a Deus, estudamos o capítulo 13 de Marcos e concluímos que o futuro aguarda uma nova vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porém, antes dele estabelecer seu reino na terra, catástrofes em níveis mundial e individual acontecerão. As dificuldades que vivemos hoje não possuem a magnitude das dificuldades que virão, mas elas possuem a sua medida e já nos influenciam as tentações. A pandemia do Covid, por exemplo, aumentou os casos de violência doméstica, de suicídio, de depressão, de ansiedade, pânico. Recentemente, um amigo teve que deixar a família por alguns meses. Ele foi trabalhar fora porque não recebeu o suficiente para sustentar a todos da sua casa por aqui em Paulo Afonso. Sem contar que a pandemia já causou quase 100 mil mortes no Brasil. Com a providência de Deus, o poder do Espírito e a promessa do Filho, nós podemos e devemos seguir fiéis a Deus. Ser discípulo de Jesus é ter a possibilidade de viver essa vida de uma forma que traz satisfação às nossas almas e a Deus. Ao mesmo tempo, ser discípulo de Jesus é a garantia de ter o diabo como adversário. É a garantia de que perseguição virá à medida que desenvolvemos nosso conhecimento e obedecemos a Deus. E se não estivermos atentos à palavra de Deus, a única garantia que teremos é de derrota. Ao primeiro sinal de dificuldade, não teremos coragem de enfrentar o caos deste mundo e nem saberemos usar as ferramentas que Deus nos ensina para seguirmos perseverantes na proclamação do Evangelho em meio a tanto falso ensino e calamidades. Hoje nós entramos em Marcos capítulo 14 e eu quero ler a passagem com vocês e depois orar. Nós vamos ver dos versículos 1 a 11. Eu estou com a Nova Versão Internacional e diz assim: faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que este desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhes prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Vamos orar juntos? Senhor, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos, ainda que virtualmente nesse tempo de pandemia. Eu peço ao Senhor, por todos nós, para que a Tua palavra tenha o efeito que nós queremos, de transformar as nossas vidas, de reconhecer aquilo que nos falta e de fazer segundo a Tua vontade, sabendo que debaixo da Tua vontade encontramos plena alegria. Queremos, Senhor, fazer a Tua vontade. Nos ajude a olhar o exemplo aqui desta mulher, olhar também a falta do exemplo de um dos seus apóstolos, Judas Iscariotes, e perceber
como nós devemos caminhar, o que nós devemos fazer, como nós devemos demonstrar o nosso amor pelo Senhor. Pai, nos ajude. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. O coração do cristianismo, ele está na morte e na ressurreição de Cristo. E este é o Evangelho, ele é a chave, este é o Evangelho, a chave da salvação que todos nós precisamos. O valor que damos a essa verdade, ele é refletido nas nossas ações, nas nossas obras, no quanto nos empenhamos para obedecer o Senhor e anunciar a sua palavra a todas as nações. Nós manifestamos uma clara aceitação do Evangelho quando nos entregamos totalmente a Cristo. Uma entrega que é generosa, que é pura, que é preciosa. Uma entrega que reconhece o valor da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Vamos dar uma olhada em como Marcos propõe que os discípulos de Cristo mostrem o valor que dão a ele, Jesus. Então, voltando ao texto, logo no começo, Marcos, ele mais uma vez ele apresenta o cronograma de quando tudo isso acontecia. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Faltavam também 2 dias para a crucificação de Jesus. Os líderes religiosos judeus ainda procuravam um jeito de prender Jesus e matá-lo, algo que há tempo eles desejavam, porque a gente sabe disso desde o capítulo 3, versículo 6. Porém, eles temiam fazer alguma coisa em prol disso, em prol do assassinato de Cristo durante esse período de festa, que trazia para Jerusalém até 300.000 pessoas de fora. A população de Jerusalém dessa época é estimada entre 60 a 120 mil. Então imagine, no pior das hipóteses, a cidade ficava com 420 mil pessoas. Isso me lembra das épocas em que eu estive em Ilhabela, no litoral de São Paulo, durante o feriado do Carnaval. E nessas épocas, há cerca de 20 anos, meus amigos que moravam na ilha diziam que a cidade tinha 15 mil habitantes, mas nesses períodos de Carnaval ficava com até 150 mil pessoas. As ruas entupiam de carro, os ônibus não davam conta, as filas nos bancos e nos supermercados eram enormes. Os banheiros públicos, bem, para isso eu não vou dar nem detalhe. Se esses líderes quisessem Jesus morto, eles tinham que ter uma estratégia boa para evitar qualquer revolta e um caos público. Haviam vários que apoiavam o ministério de Jesus. Vocês se lembram como Jesus foi recebido quando chegou em Jerusalém? Eles gritavam, bendito é o que vem no nome do Senhor. De forma geral, havia um grande apreço pela pessoa de Jesus. E a estratégia que os líderes judeus precisavam para acessar o ministério e a vida de Jesus chegou com Judas Iscariotes, que foi um dos 12 apóstolos de Jesus. E apesar de tudo o que Judas Iscariotes viu Jesus fazendo, apesar de tudo que Judas ouviu de Jesus, seu ensino, seu amor pelo próximo, sua sabedoria sem igual, Judas decidiu trabalhar em prol da morte de Jesus Cristo. Por quê? Bem, existem algumas sugestões aqui e pode ser que todas elas tenham a sua parte. Por exemplo, em João 11:57, é dito que os sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, deveria denunciá-lo para que pudessem prendê-lo. Pode ser que Judas, o único apóstolo que não era galileu, tenha decidido responder a essa ordem. Uma outra opção, uma outra possibilidade é que Judas já estava desiludido quanto a Jesus ser uma pessoa ou a pessoa que estabeleceria um reino político e por meio desse reino livrar Israel da opressão romana. De uma forma geral, essa era a expectativa judaica quanto à vinda do Messias. Uma terceira opção sugere que a razão pela qual Judas entregou Jesus foi porque ele era avarento, ou seja, ele fez o que fez por dinheiro. Na nossa passagem de hoje, nós vemos que Judas, ou para ele, foi prometido dinheiro. Mas em última análise, nós sabemos também que Judas agiu sob o controle, ou sob a influência, melhor dizendo, de Satanás. Marcos, ele omite essa informação, mas Lucas diz lá no capítulo 22, versículo 3 do seu evangelho, que Satanás entrou em Judas. Foi aí que Judas foi conversar com os chefes dos sacerdotes.
Aliás, outra informação que Lucas também dá é que a oportunidade que Judas esperava contemplava a expectativa desses judeus, quando não houvesse multidão. A verdade é que, no fim das contas, Judas é uma combinação intrigante entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Judas cumpriu o que já estava na agenda de Deus. Isso aconteceu para que as Escrituras fossem cumpridas. Foi Jesus quem disse isso em João 13,18. E Judas não fez o que fez porque estava possesso por Satanás, pelo menos não como pensamos na palavra possessão, como se Judas não tivesse controle nenhum sobre seus pensamentos e sobre suas ações. Ele fez sob a influência de Satanás. A Bíblia é clara em apontar Judas como responsável pelo que aconteceu. Eu olho para todas essas possibilidades e sou tentado a pensar, eu nunca faria isso. Mas é muita ingenuidade e muita imaturidade eu pensar que no lugar de Judas eu nunca faria o que ele fez. Guardadas as devidas proporções aqui, quantas vezes você não traiu Deus, as suas convicções a respeito dele e até mesmo as suas palavras de fidelidade a ele? Quantas vezes você cantou louvores dizendo que o ama, que será fiel, mas no dia seguinte suas ações são notoriamente contrárias a isso? Por que fazemos isso? Status? Poder? Dinheiro? Vergonha? Prazer? Vingança? Ignorância? Lembre-se que Judas, aqui na nossa passagem, ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus. E sabemos que ele encontrou essa oportunidade, e por causa do que Judas fez, nosso Salvador sofreu muito. Mas ele não sofreu somente por causa de Judas, ou por causa dos chefes dos sacerdotes. Jesus sofreu porque ele tomou sobre si as nossas transgressões, as suas e as minhas. O Filho do Homem, sem pecado, recebeu os nossos pecados. E como o salário do pecado é a morte, ele morreu a nossa morte. É por isso que eu e você, que cremos em Cristo, podemos nos relacionar com o Santo Deus. Por meio da morte do Santo Filho, nós podemos, no poder do Santo Espírito, ser recebido pelo Santo Pai. Talvez você já tenha se perguntado, por que o Zambelli pulou do versículo 2 para o versículo 10 e 11? Essa não é a primeira vez que Marcos usa de um recurso literário para chamar a nossa atenção. Marcos, ele gosta de fazer esses sanduíches, de colocar uma história bem no meio da outra. E essa história do meio, os versículos de 3 a 9, revela o ponto-chave para o qual Marcos chama a nossa atenção. Ele quer enfatizar a atitude da mulher e contrastá-la com a atitude de Judas. Vamos voltar lá no versículo 3 do nosso trecho de hoje. Veja só. Estando Jesus em Betânia, se não prestarmos atenção, não vamos perceber que esse meio do sanduíche é uma interrupção cronológica dos fatos conforme Marcos estava relatando. E esse relato, dentro de outro relato, aconteceu 6 dias antes da Páscoa. E a gente sabe disso porque João relatou essa mesma história no capítulo 12. Aliás, João, ao contrário de Marcos, também revela o nome da mulher dessa história. Maria, a irmã de Marta e Lázaro. É interessante ver como Marcos omite o nome de algumas mulheres que ele mesmo destaca no seu evangelho. A mulher Cirofenícia não tem nome. A viúva que faz uma oferta sacrificial não tem nome. E Marcos prefere não dizer o nome de Maria, a mulher da nossa história de hoje. E antes que alguém grite que isso é machismo, eu encontro boas evidências teológicas para Marcos fazer isso. Aliás, vocês perceberão mais para frente aqui que essa decisão literária de Marcos resulta em destacar essas mulheres como exemplos a serem seguidos. Todos nós precisamos observá-las se é que queremos entender o radical significado de ser um discípulo de Jesus Cristo, se é que queremos demonstrar um profundo valor por Jesus Cristo.
Então, voltando um pouquinho, não é incomum entre os evangelistas nós termos histórias contadas fora do seu curso cronológico. Quando isso acontece, sabemos que o autor quer dar alguma ênfase que sobrepõe a necessidade da história ser contada cronologicamente. E hoje, esse é um dos casos. Aqui, Jesus, que não era querido no templo, foi para a casa de outra pessoa que não era querida no templo, Simão. Leprosos não eram permitidos no templo. Nós não sabemos muito sobre Simão, mas ele devia ser alguém conhecido pelos primeiros leitores do Evangelho de Marcos. E na casa dele, enquanto estavam à mesa, o texto diz, reclinados à mesa, porque eles não sentavam à mesa como fazemos hoje, em cadeiras. Vejam só uma ilustração. E percebam na imagem que as pessoas elas estão reclinadas à mesa. Essa posição meio de lado, apoiado por um braço, com os pés afastados da mesa, enquanto reclinados à mesa, ou seja, enquanto comiam, uma mulher chega de repente. E ela traz consigo um frasco de alabastro. Isso possivelmente se parecia muito com um jarro pequeno de mármore branco, meio translúcido, um frasco que por si só já era incomum e bastante caro. E nesse frasco há um perfume muito caro e feito de nardo puro. Eu até pensei em fazer alguma comparação aqui com a pureza dos óleos de oliva, mas isso ficaria muito aquém do valor desse perfume. O nardo ele é uma planta encontrada no Nepal, na China, na Índia, e para fazer esse perfume é extraído das raízes dessa planta um óleo bem cheiroso. Interessantemente, esse óleo tem propriedades anti-inflamatórias e antipiréticas. Alguns até dizem que isso ajudou o corpo de Jesus, que sofreria com possíveis inflamações e febre alta durante o seu massacre, perfurado, açoitado, crucificado. Jesus diz para nós, no versículo 8, que esse perfume preparava o corpo de Jesus para o seu sepultamento. Então, essa mulher de atitude inusitada, ela se aproxima de Jesus, possivelmente quebra o pescoço do frasco e derrama esse excepcional conteúdo aromático sobre a cabeça de Jesus. Mas alguns presentes ali não gostaram disso. Do trote que deram em Jesus, né? Não foi do trote, porque não foi trote. Não foi uma pegadinha. Acharam a atitude da mulher um desperdício. Como assim? Derramar esse perfume? Você tem noção do quanto esse perfume aí vale? Você tem noção do quantos pobres nós poderíamos ajudar com o valor desse perfume? Uma estimativa comum de se ouvir é que 300 denários era o salário de um ano do trabalhador rural daquela época. Mas eu quero levá-los a pensar o valor do denário comparado ou comparando com outra passagem bíblica. No capítulo 6 de Marcos, que nós já lemos, nós já estudamos, na primeira multiplicação dos pães de Jesus, é dito no versículo 44 que foi alimentado 5.000 homens. E aqui eles não estão contando, ou Marcos não estava contando, as crianças e nem as mulheres. No versículo 37, foi dito que para alimentar essa multidão era necessário 200 denários. Então, fazendo a proporção, 300 denários alimentaria 7.500 homens, mais as mulheres e as crianças. Então, esse frasco de alabastro com um perfume feito de nardo puro, diz para mim, era caro ou não era? Talvez agora você até esteja pensando, aquele perfume que eu queria dar para minha esposa, para minha namorada, nem é tão caro assim. Percebam que a justificativa de terem chamado a atenção, né, da mulher, ou chamado essa atenção da ação dela de desperdício, é relacionada com a possibilidade do perfume ter sido usado para dar dinheiro aos pobres. Perceba também que não foi somente uma pessoa que pensava e disse dessa forma. Dá uma olhada no plural do verbo repreender aqui na nossa passagem. E a repreendiam severamente.
Você é tentado a pensar como esses que repreenderam a mulher? Eu sou. Meus pais não cresceram em contexto de fartura e me ensinaram a ser zeloso com os meus gastos. Eu sou tentado a pensar que gastar dinheiro com algumas coisas, um carro de luxo, por exemplo, é um baita desperdício. Quantos pobres não poderiam ser ajudados com isso? O que nós não podemos perder de vista nessa situação é a cabeça em que o perfume foi derramado. Não foi na sua, não foi na minha. Aí sim seria um desperdício enorme. Porque não há razão alguma para alguém fazer tamanho sacrifício em meu benefício. Ainda que um dia eu vá morrer, ainda que um dia eu vá ser sepultado, minha morte em nada contribuirá na expiação, no pagamento do seu pecado, do pecado de qualquer pessoa. O valor da minha vida, a honra que eu tenho é infinitamente menor que a honra de Jesus, que é a glória do único e verdadeiro Deus. O sacrifício que todos devemos fazer, e nesse caso também financeiramente, não deve ser para mim ou para qualquer outra pessoa, senão a pessoa de Jesus. O dinheiro poderia ter sido usado para ajudar pobres? Com certeza, mas ajudar os pobres sempre terá a sua oportunidade. Os pobres sempre estarão ao redor para serem ajudados. Basta desejar ajudá-los. O que essa mulher fez foi uma boa ação para com Jesus. Ela acertou na prioridade. Sua oferta generosa foi a manifestação do seu amor e adoração por aquele que, em poucos dias, estaria pendurado numa cruz por causa dela e por nossa causa. Essa mulher, Maria, mostra com muita clareza o valor que ela dava a Jesus. E nós? Temos, por meio daquilo que temos, mostrado publicamente o valor que damos para Jesus? Eu mostro que amo Jesus sendo generoso com os pobres. Excelente! Que a sua generosidade continue abençoando muitas vidas. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. O seu investimento, além de dar o pão de trigo, também tem apresentado o pão da vida? O seu investimento tem priorizado o Evangelho? O seu investimento tem dado a oportunidade dessas pessoas conhecerem o único caminho pelo qual elas podem viver eternamente ao lado de Deus? Os pobres sempre poderão ser ajudados, mas as oportunidades de coparticipar financeiramente no desenvolvimento do plano de Deus para a redenção de pecadores é prioritário. A mulher não podia fazer nada para evitar a morte de Jesus, mas ela fez o que podia fazer. Ela preparou o corpo de Jesus para o que viria. E o que viria era nada mais, nada menos que os eventos mais esperados em toda a história: a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. E a ação dessa mulher seria contada em todo o mundo, junto com estes eventos que marcaram e marcam a história da humanidade. Hoje um exemplo disso. 2000 anos depois desses eventos, estamos nós aqui contando junto com o Evangelho a boa ação que ela fez pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Parafraseando aqui o que disse o teólogo e escritor Abraham Kuruvilan, o coração dessa mulher se abre num gesto eloquente, ainda que sem palavras, com um sacrifício sem igual. De forma anônima, sua boa obra acompanha a boa nova que ela entendeu e respondeu positivamente. Por isso, deu grande valor à vida e à obra de Cristo. Apesar de todo esse tempo dos 12 discípulos de Jesus com ele, parece que nenhum deles chegou à conclusão ou expressou a devoção que essa mulher expressou. Parece que nenhum deles entendeu a morte de Jesus como essa mulher havia entendido. E até por isso, nenhum deles parece ter dado o devido valor a Jesus como essa mulher havia dado. Entendo que, se não conhecemos a pessoa e a obra de Jesus tal como elas são, ou tal como ele é, tal como a obra é, o valor que Jesus tem na nossa vida, o valor que Jesus tem na vida da nossa sociedade, o valor que Jesus tem na vida do mundo, será impossível expressarmos o devido louvor a ele. Será impossível termos atitudes que mostram
a semelhança do perfume que era puro e caro, o alto valor de Jesus Cristo. Eu disse a vocês que acreditava ter boas razões para Marcos ter omitido o nome de Maria aqui. Eu também disse que Marcos se utilizou de um apetrecho literário, tipo um sanduíche, que nos leva a comparar e a destacar a atitude da mulher em relação a de Judas. Na verdade, especialmente com Judas, mas de fato com todos os outros apóstolos. Deixa eu lhes mostrar um quadro comparativo e os contrastes que existem entre essas histórias. Eu vou comentar os contrastes mais marcantes. Enquanto em Marcos 14, 1 e 2 e 10 e 11 o nome do traidor aparece, em Marcos 14, de 3 a 9, o nome da piedosa pessoa é oculto. Percebe o contraste? Enquanto em Marcos 14, 1 e 2 e 10 e 11 existe a promessa de um pagamento cujo valor não é especificado, em Marcos 14, de 3 a 9, existe uma oferta cujo valor é especificado e altíssimo. Enquanto Marcos 14, 1 e 2, 10 e 11, os sacerdotes apreciam a estratégia de prender Jesus por meio de Judas, em Marcos 14, de 3 a 9, as pessoas não gostam da atitude sacrificial da mulher. Enquanto em Marcos 14, 1 e 2, 10 e 11, Judas entregaria Jesus por dinheiro, em Marcos 14, 3 e 9, ou 3 a 9, a mulher abre mão do dinheiro por Jesus. Enquanto essa história que se dá nas periferias da nossa passagem, a preparação é assassinar Jesus, a história do meio, a atitude da mulher prepara Jesus para o seu funeral. Eu acho interessante pensar que Judas Iscariotes é sempre lembrado como o apóstolo que traiu Jesus, enquanto a Maria, a mulher anônima do nosso texto, é sempre lembrada junto com a mensagem que, quando crida, transforma vidas. Transforma ao ponto de tornar vivo o que estava morto. No trecho de hoje, é notório como a mulher entendeu quem Jesus era e até por isso respondeu com uma extraordinária devoção. Ela ofertou um perfume que poderia pagar por mais de 10.000 refeições. Ela fez isso porque sabia que não há preço que pague o que Jesus fez por ela. E até por isso, se não fosse pela graça de Deus, ninguém seria salvo. A mulher dessa história entendeu quem era Jesus e respondeu com uma devoção extraordinária. Você já creu em Jesus? Você já é um discípulo de Jesus? Com o que a sua devoção extraordinária se parece? Não pense que isso se refere exclusivamente a finanças. Também. Mas pode ser que seu bom emprego se baseie em mentira. Pode ser que seu negócio foi construído e é mantido às custas de corrupção. Pode ser que os seus pertences foram todos comprados às custas da ignorância de pessoas inocentes. O que você precisa sacrificar para dar glória a Deus? Vamos orar? Senhor, obrigado porque podemos claramente observar a atitude dessa mulher, anônima em Marcos, nomeada por João, diferentes razões teológicas, mas vemos aqui um contraste entre ela e entre Judas, que o Senhor quer que nós observemos, mas não somente observemos, que nós apliquemos nas nossas vidas, que essa mulher, Maria, seja um modelo para nós imitarmos, para nós sermos um discípulo que o Senhor quer que nós sejamos. Que a nossa devoção ao Senhor seja radical, que a nossa oferta seja sacrificial, que a mudança na nossa vida seja de tal forma que é impossível as outras pessoas não notarem. E por causa deste exemplo, outras pessoas se interessarem na mudança que houve nas nossas vidas, perguntarem para nós o que aconteceu, e nós claramente podemos apontar para aquele que transforma a vida, para ele que transformou a vida dessa mulher, que transformaria a vida de cada apóstolo, para ele que é toda honra e toda glória. Obrigado, Senhor, pelo tempo que tivemos juntos hoje com a Tua Palavra. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.
É isso, pessoal. Foi um prazer estar com vocês e eu espero que esse culto, esses louvores e a mensagem que foi pregada tenha sido abençoadora para a vida de vocês. Nos sigam nas redes sociais, IBFonte IPA, no Instagram e também no Facebook. Nos procure, qualquer dúvida, mande uma mensagem para nós. Que Deus abençoe e até a semana que vem.